Bom dia, gente! Tô ainda acordando. Tudo bem? Tem alguém aí? Ou vocês estão tudo na piscina? Ou vocês estão tudo já na cerveja? Pode pegar a cerveja, pode pegar os drinks, os bons drinks e vir conversar com a gente. Hoje eu vou receber minha amiga da vida inteira, Pilar, estudou comigo, fez direito comigo. E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre... Oi, bom dia! Bom dia, fisioterapia pra mulher, Késia. Quarentena, amor. Ô, gente, quem tá quarentenando ainda? Só eu. Só eu e você. Só eu e você, Belly. Gente, as pessoas estão vivendo loucamente. Vocês não estão entendendo. Tami, domingo já estou discutindo no Insta. Domingo já estou puta. Já acordei puta. Bom dia, Clarice, Vanessa. Gente, eu tô literalmente acordando e babando. Agora, deixa eu ver se minha amiga entrou. A Piloca. Quando eu falar piloca aqui, vocês já sabem que não é piroca. Pode falar palavrão, né, gente? Foi mal. Tô lenta ainda. Esqueci que não podia. Ainda mais numa live séria, né? Cadê a Pil, gente? Fala oi, Pil. Você tá aí? Deixa eu chamar ela. Vou ver se ela tá aqui. Como que faz pra chamar as pessoas? Tem tanto tempo que eu não faço live que eu nem sei mais. Pio, se você estiver aí, pede pra participar da live. Não sei se ela tá. Ai, meu Deus. Como que eu faço, gente, pra achar as pessoas? Piloca! Ah, tá sim, tá sim. Achei ela aqui. Isso. Oi, gente, bom dia, bom dia. Vamos falar então um pouquinho de forma bem simples, tá? Vamos tentar fazer isso bem acessível para todo mundo. Bom dia! Bom dia, Tá me ouvindo? eu tô te ouvindo. Deixa eu ver uma coisa aqui, parece que eu tô. Você tá me vendo? Tô, Pio. Tô mexendo? Tá. Ah, então tá bom, eu não tô mexendo pra mim mesma, não, mas eu tô mexendo pra você, é o que importa. Pio, você Oi, tá me ouvindo, né? tá perfeito, tá tranquilo. Então, eu vou te apresentar, né? Porque as pessoas não te conhecem. Gente, a Pilar é minha amiga, né? Há muitos e muitos anos. Madrinha da Sophie, madrinha do João, Auto-intitulada. auto-intitulada madrinha dos meus filhos, né? E ela é doutora em Direito Tributário, que é uma coisa assim que já demonstra o potencial desta pessoa. A pessoa fazer doutorado em Direito Tributário, né? A gente fez Direito juntas na UFMG, ela me obrigou a ser amiga dela, diga-se de passagem. Foi a amizade mais potente que eu fiz, que através dela eu fiz um grupo de amigos assim, que são minha família hoje. E eu quis trazê-la aqui porque assim que aconteceu essa mudança na legislação, né, do governo ter promulgado a Política Nacional de Educação Especializada, claro, eu fiquei muito chateada com a situação, e ela fez um comentário que me fez tomar a decisão de trazê-la, que foi isso é para cortar custos, né? E aí, às vezes, a gente fica discutindo as coisas muito a nível de emoções e de sentimentos e do que a gente acha certo, segundo os nossos valores, e a gente esquece que por trás de qualquer decisão do governo, qualquer decisão do poder executivo, do poder legislativo, existem razões que orientam essas decisões, existe uma motivação para essa decisão. E isso, é muito importante a gente tomar consciência disso e de como isso afeta a nossa vivência, né? Então, assim, eu pedi para a Pil ser simples na linguagem, tentar simplificar, porque o juridiquês, ele é bem complicado, né? Se a gente acaba se envolvendo muito nele. Então, a gente vai
pedir uma licença poética hoje aos nossos colegas juristas que possam ouvir a live, para Pilar tentar realmente, de uma forma muito simples e muito acessível, explicar isso para a gente aqui. Tá, Pio, muito obrigada por ter aceitado o convite de falar para o meu público. Obrigada por estar aqui no domingo de manhã, nesse calor infernal que está fazendo no Brasil. Aí não está muito quente, né, em Lafayette? Então, bom dia, Polly, bom dia a todo mundo que esteja ouvindo, todo mundo que esteja ouvindo agora, que esteja ouvindo depois. É um prazer e, sem dúvida, né, por todos os vínculos emocionais que existem, eu não teria como recusar um convite da Polly. A Polly é BFF, né, Best Friend Forever, né, uma grande amiga. Tanto é que eu resolvi que eu sou madrinha dos filhos dela, antes dela me autorizar, e fiquei falando até as crianças aceitarem, que são meus afilhados, e a família dela aceitar também, que são meus afilhados. Mas a gente tem uma visão um pouco diferente do mundo, né? A Polly é mais passional, eu sempre sou muito analítica, muito racionalizando o mundo, então acho que vai ser uma proposta interessante. Bom, toda a aprovação de toda lei, ela vem fruto de um conflito social. Toda lei, toda vez que você precisa de uma lei para resolver alguma coisa, significa que eu tenho um conflito social ao redor da tomada de uma decisão. Nós não precisamos de uma lei aprovando a lei da gravidade. Nós não precisamos ir lá no Congresso falar os objetos caem, eles são sugados para a Terra. Porque não existe como mudar isso. Né? Isso não é uma coisa que pode ser negociada. É dessa maneira. Quando nós temos leis, significa que a gente tem um problema. Pessoas que acham que deve ser de uma maneira, pessoas que acham que deve ser de outra maneira. E nós temos que lembrar que as pessoas são complexas. As pessoas podem querer as coisas por motivos muito nobres ou podem querer por motivos muito individuais. Elas podem querer pensando na coletividade ou elas podem querer pensando numa solução mais simples, mais objetiva. E isso é natural. As pessoas desejam por motivos diferentes. Agora, quando elas vão para um Congresso Nacional, né, elas a Luciana está fazendo a gente rir. Quando a gente vai para o Congresso Nacional, para uma votação, etc., a gente não pode dizer verdadeiramente o motivo pelo qual a gente quer que uma coisa aconteça. Né? Vocês não tenham dúvidas que muitas vezes, quando a gente vai até negociar com o marido, com o filho, não sei o quê, a gente não tem uma razão ali, né, por dentro, mas a gente vai lá e coloca aquilo com outros argumentos, né? Ontem eu estava almoçando com a minha mãe, né? Eu estava aqui fazendo almoço com a minha mãe, né? Para ficar um exemplo muito claro. E ela tem horário para almoçar. Ela tem horário para almoçar, né? Ela já está mais velha, que tem que sair a comida meio-dia. Meio-dia. Aí ela chegou aqui para mim 11h20 e falou assim comigo: você não está com fome? Aí eu olhei para ela e falei assim: mãe, você está com fome? Quer que eu vou fazer o almoço? Essas dinâmicas da nossa vida pessoal, elas vão para o debate político. Então, quando eu viro e falo assim, vou dar um exemplo, é melhor que tenha uma escola própria para autistas, uma escola própria para portadores de deficiência, eu posso acreditar aquilo de verdade. Ou eu posso estar usando desse argumento porque eu tenho interesses pessoais. Se eu crio uma escola especializada, eu vou criar demandas especializadas. E tem gente que vai ganhar dinheiro com isso. Eu vou dar um exemplo da advocacia, tá? Nós, advogados, vivemos do problema alheio. Então, se o problema alheio existe, isso, no fundo, para a gente é bom. Então, se eu, por exemplo, trabalho na área tributária, o sistema tributário ser horrível, para mim, enquanto advogada, é ótimo, porque eu ganho dinheiro com esse problema, tá? Da mesma maneira, quando a gente cria maneiras privadas de solucionar certos problemas,
Eu estou criando um mercado através de uma política pública. Alguém vai ganhar dinheiro com aquilo, tá? Então, o que eu estou querendo dizer de uma maneira, né? Estou deixando muito claro, não técnica. Os motivos declarados para criar uma política num sentido ou no outro não são necessariamente os motivos verdadeiros. E a gente pode pegar historicamente vários governos a respeito disso. Vou dar um exemplo, né? Não sou de esquerda nem sou de direita, mas vou dar um exemplo que eu acho muito interessante. Quando o governo Dilma veio com o lema Pátria Educadora, era o lema do governo Dilma. E é um lema que vai no coração dos brasileiros, no geral, porque a gente sabe que educação é um problema no Brasil. A gente sabe, né? Isso não existe dúvida que educação é um problema no Brasil. Mas o lema era Pátria Educadora. Se você pegasse a lei orçamentária, o que é a lei orçamentária? É a lei onde se diz onde o governo vai gastar. Onde que foi um dos maiores cortes na educação? Então, eu tenho um discurso, aí eu crio um projeto, eu libero aquele projeto, faço uma propaganda danada. Mas as intenções verdadeiras, fica difícil da gente sustentar que a intenção verdadeira era uma revisão do nosso processo de educação, se onde teve mais cortes, né, ou não lembro se era mais, ou cortes significativos, foi justamente na educação. E para a gente começar a compreender essas intenções não declaradas, a gente tem que começar a estudar. Não tem como. Não tem como. Vou dar um outro exemplo muito acessível. Uma das coisas que eu estudei na minha tese de doutorado foi o Simples Nacional. E quando eu comecei, muito inocente, eu achava que o Simples era lindo, que ele era bom para todo mundo. E eu fui descobrindo que ele também não é bom, e justamente para as menores empresas. O sistema que ele cria, ele é ruim para os microempreendedores no longo prazo. Não vou entrar nos detalhes. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né? Tomem cuidado com o que é declarado como a intenção de qualquer política pública e de qualquer lei. Porque existe um conflito social anterior e uma propaganda sobre a decisão que vai preponderar. E que não necessariamente é técnica. Né? Por quê? Porque é influenciada por pessoas. Nada que for influenciado por pessoas é totalmente técnico. Nada. Inclusive eu estou aqui dando esse discurso todo, mas eu também não. Mas vocês podem, assim, comecem a analisar e comecem a analisar em vocês mesmos. Quantas vezes a gente quer que uma coisa aconteça e aí a gente vai lá falando uma outra coisa, com outro discurso, porque a gente sabe que a pessoa com quem a gente está conversando não vai aceitar o discurso que a gente quer, na verdade. Né? Eu quero trabalhar menos horas porque eu quero ficar com a minha família. Isso é um motivo super legítimo. Mas esse não é o motivo do seu chefe. Isso não é o motivo do seu chefe. Então, o que você vai falar com o seu chefe? Quando eu trabalho menos, eu sou mais produtivo. Isso pode até ser verdade. Isso pode ser verdade ou não ser verdade. Mas a gente pinta o nosso discurso de acordo com quem a gente quer agradar. Tá? Quando a gente vai para as leis, né, isso é ruim, porque isso corta a transparência. Né? Isso corta a transparência, isso evita o controle democrático, né? Isso evita uma análise amadurecida do tema. Então, em relação, por exemplo, a essa questão das escolas, eu consigo levantar para vocês, sem conhecer o tema a fundo, lados bons e lados ruins. O que é triste é que só se coloca os lados bons sem mostrar, né, por que a gente está escondendo os lados ruins. E por que não podemos ter soluções no meio do caminho para o lado bom e para o lado ruim. Geralmente, a política pública que vence não é a melhor. É a política pública com mais pessoas organizadas para defender aquela política pública. Então, vou simplificar. Eu tinha dois caminhos. Eu podia,
né, criar escolas só para pessoas portadoras com deficiência, ou podia adaptar as escolas existentes para acolher as pessoas com deficiência. Tá? Então, a gente tem dois discursos extremos. Poderíamos ter vários intermediários. Por exemplo, você ter, né, a integração das escolas, escolas padrão, escola padrão, não quero falar normal, normal fala do Rio, né, nas escolas padrões. Oi? Eu falei escolas regulares. Isso, regulares, ótimo, pode me dar as palavras corretas, né? Nas escolas regulares, beleza, e ter algum tipo de local para que as crianças com algum tipo de restrição pudessem lidar com elas isoladamente. Então, preponderantemente, você integra e no que é necessário, você dá um atendimento diferenciado. Você podia ter esse tipo de integração. Tá? Vou contar, claro, gente, falar do Canadá é horrível, porque qualquer país comparado ao Canadá é uma coisa horrível, de qualquer país do mundo. Mas minha irmã, né, tem uma filhinha no espectro do autismo e tem outra que tem TDA. Então, o que acontece nas escolas do Canadá? Elas vão para a escola normalmente, com todas as outras crianças, tem lá as vivências delas, né? Integrados. Por quê? Porque a gente tem que integrar as pessoas têm que aprender a lidar com a diferença. Não é só para o diferente, é para o padrão. Ele também tem que aprender que isso é normal, que isso é parte da vida, a diferença faz parte da vida. Bom, então tem isso, mas elas têm, né, momentos, horários de intervenção específica, porque elas têm peculiaridades. Então, existem soluções. Então, que na verdade assim, Não, cortou. Você está ouvindo? Na verdade, no Brasil, né, escolas públicas, a gente já tem. Aqui em Minas Gerais, eu não sei se funciona assim no Brasil inteiro, né? Nas escolas aqui de Belo Horizonte, o AEE, que é como se fosse um momento em que as crianças com deficiência, né, com necessidades especiais, assim, de suporte, não só com deficiência, elas vão para um atendimento especializado dentro da própria escola, dentro da estrutura da própria escola, sabe? Então, as outras crianças estão aprendendo alguma coisa que para ela, naquele momento, ainda é inalcançável. Então, ela vai receber um suporte específico para alguma demanda que ela precise. Por exemplo, as crianças estão aprendendo, sei lá, conjugação verbal e ela ainda não é alfabetizada. Então, ela é redirecionada e ela vai trabalhar a alfabetização nesse espaço com um profissional que seja especializado para atendê-la, com suporte e tudo. O que acontece é que isso ainda é muito mal feito, né? Então, a gente não tem um investimento de qualidade do governo. Alguns lugares funcionam, outros não. Depende muito do profissional que está atendendo, da boa vontade. Do engajamento. O engajamento do profissional não é uma política pública, sabe? Embora seja na lei, né? Sim. De fato, ainda não funciona como uma política pública com investimentos, com curso de formação continuado para esses profissionais. Mas essa ideia já é o que acontece hoje, sabe? Então, assim, só para te atualizar. Sim. Não, maravilhoso. Mas eu acho, por exemplo, a escola tem esse atendimento, mas você pode ter um centro. Por quê? Pode ser necessário fonoaudióloga, pode ser necessário profissionais da saúde integrados nessa educação. E você ter uma fonoaudióloga em todas as escolas realmente pode levar um custo. Então, você pode ter, né? Gente, o que eu quero dizer é que você pode ter 10 mil soluções. Todas as soluções têm custos em vários sentidos. Mas a solução que o governo adere, ela não necessariamente é a melhor. Porque existem pressões políticas por trás. E, geralmente, quem tem maiores condições de fazer pressão política? Quem tem dinheiro. Quem tem tempo. Né? Então, a solução que é aprovada no final, muitas vezes, não é sempre claro, ela é resultado de um poder econômico pressionando. E aí temos dois poderes econômicos pressionando. O poder econômico de fora, que potencialmente pode ganhar dinheiro com aquilo, e um poder econômico interno, que é aquela parte do governo que quer cortar custos. Então, nós temos esses dois poderes econômicos pressionando. Eu particularmente, sempre acredito que existem soluções inteligentes e inovadoras para os problemas. Né?
Pode ser que, de fato, considerando o número absurdo de escolas que a gente tem, né, e é normal que tenha num país das proporções do Brasil, você ter um núcleo integral, núcleo integral que eu digo, todos os profissionais necessários a tratar dos portadores de deficiência, né, naquele instituto, seja impossível. Mas você deixa as crianças lá e faz uma questão regionalizada. Né? Então, o bairro X e o bairro X vão ter esse núcleo aqui. O bairro Y e o bairro aquilo. Olha, eu não sou conhecedora de autismo, eu sou, né, nem de portadores de deficiência. Mas eu acredito que a gente pode construir soluções que considerem os custos, porque tudo tem custo, mas as soluções melhores para o destinatário da política pública. A solução melhor não pode ser construída, focada nem no governo, nem no mercado interessado naquele problema. É uma solução que tem que ser focada no destinatário da política pública. É claro que vai ter que levar em consideração a gestão de recursos escassos. O que é recurso escasso? É um recurso que é raro. E aí nós estamos gerindo vários recursos escassos. Dinheiro público, tempo dos profissionais. Né? Porque é muito difícil você pagar um profissional para ficar o dia inteiro numa escola se ele vai ter uma demanda numa parte só do dia. Porque senão você gera um custo muito alto para o governo, por pagar pela disponibilidade desse profissional. Então, a gente tem que pensar que existem esses elementos. Por outro lado, exclusão, porque na minha opinião, criar escolas totalmente apartadas é criar exclusão social. Isso não é ruim só para o portador da deficiência. É ruim para uma sociedade, né, uma sociedade como todas as pessoas não entenderem que diferença faz parte da vida. Né? Isso não é saudável. A gente achar que só os iguais merecem certo tipo de tratamento. Então, temos esse lado. O que me incomoda nas soluções que a gente tem visto é que são soluções extremadas, né? Como se não pudessem ser tecidas e construídas soluções complexas para problemas complexos. Né? Lidar com diferença é difícil. Eu vou dar um exemplo da minha vivência como professora. Gente, a Poli travou para mim, né? Aí, se você voltou, né? Eu tive alguns alunos, a PUC Minas é uma universidade preocupada em acolher o deficiente, perdão, a pessoa portadora de deficiência e o diferente. Ela tem essa preocupação. Tá? A gente tem... Deixa eu só fazer uma correção. Pessoa com deficiência, tá? Pode falar pessoa com deficiência. Pode, é difícil pra gente. Portador de deficiência é o termo legal, é o termo que a lei usa e a Pilar é jurista. Sim. Então, assim, a gente também tem que compreender. A Pio é jurista, portador de deficiência é o que a lei utiliza, tá? Mas as pessoas com deficiência, elas preferem ser chamadas de pessoas com deficiência, tá? Ótimo, maravilhoso, né? Então, as pessoas com deficiência, seja qual for, né? A gente tem gente, tá todo mundo me corrigindo, pode me corrigir, tá? Vocês podem ficar à vontade, como eu falei, não é meu campo de especialidade isso. Minha discussão tá ali na política pública, no orçamento público. Fiquem super à vontade para comentar isso. A gente tem o núcleo de apoio à inclusão. E aí é muito interessante, porque a gente traz para a sala de aula, por exemplo, se a gente tiver um aluno que porta, né, gente, porta tá difícil, que tem deficiência auditiva, então vai o tradutor que fica ali, o tempo todo com ele do lado dele. Tá? Essa política da pública é maravilhosa, da pública é maravilhosa. Mas olha como é que é difícil para mim como professora. Eu não sabia, tá? Eu não sabia que Libras não é português. Libras não é português. Libras não é português. Tá?
Eu achava que você traduzia igual você traduz português para o inglês, que tinha uma palavrinha igual para outra. Não é assim que funciona. Por exemplo, a Libras não tem conectivo. Libras não tem conectiva, não tem as palavras para conectar. Então, eu pegava a prova dessa aluna e eu não entendia nada da prova dela, porque ela não usa conectivo. Ela tem o livro, ela escreve em português, mas ela não domina o português. Ela não domina o português. Então, trazer a inclusão dentro da escola é complexo, porque eu professora, eu não tenho a mentalidade correta para isso. Eu não tenho a mentalidade correta para isso. No entanto, no momento em que eu tenho que lidar com a diferença, eu aprendo com a diferença. Eu estou pegando um exemplo individual, mas isso pode ser, né, aplicado para todas as pessoas. Eu aprendi com a diferença. Quando você vai fazer uma contratação, porque eu não sou só uma professora, né? Eu também tenho outras atividades. E aí, quando eu vou fazer uma contratação, eu já entendo melhor a diferença. Seja para lidar, né, com uma pessoa com uma deficiência, seja para lidar com uma pessoa diferente. Porque as pessoas são diferentes em vários sentidos. A deficiência é uma das diferenças possíveis que as pessoas têm umas para as outras. Então, mas claro que isso tem um custo para a PUC. E a PUC está disposta a arcar com isso, né? Não estou vendendo o peixe da PUC, é um fato, vocês podem ver que isso existe, porque ela é uma entidade de educação sem fins lucrativos, comprometida com valores cristãos. Agora, você vai pegar uma escola particular tradicional, ela vai querer ter esse curso? Os pais das demais crianças vão querer ter esse curso? Não vão. E aí, essas próprias escolas, elas têm interesse para pressionar que se crie a escola lixada. Você quer jogar o problema para outro colo. É muito fácil ter um discurso de inclusão. Muito fácil. É muito bonito, inclusive, ter um discurso de inclusão. Mas arcar financeira, emocionalmente, na dinâmica do cotidiano, com as dificuldades da inclusão, tá? É muito mais complexo. Por isso que as pessoas que estão envolvidas com a discussão da inclusão, elas não têm, na minha opinião, outro caminho do que se organizar politicamente. Não quer dizer virar político, são duas coisas diferentes, tá? Estou falando, ninguém tem que virar vereador, deputado, mas elas têm que se organizar para fazer pressão política. Porque senão esses grupos organizados com interesses econômicos acabam convencendo a gente, eles convencem a gente que a política que eles aprovaram é melhor. Né? É por isso, inclusive, que a Poliana está tão incomodada essa semana inteira, eu acho, assim. Porque ela sabe que existe uma questão econômica que está dizendo que aquela é a melhor política. As pessoas estão acreditando nessa propaganda que existe ao redor daquilo, mas isso não é necessariamente verdade. Não é necessariamente verdade. Inclusive, na opinião dela, não é verdade. Né? Não é verdade. Mas, né, você vai ter uma... É propaganda, é marketing. É marketing da escolha da política que foi feita. Né? E vocês todos que estão ouvindo, vocês têm que chegar à conclusão de vocês. Né? A Poli tem a dela, eu tenho a minha, mas vocês têm que chegar à conclusão de vocês, né? Enxergando, né, atrás dessa propaganda, de qual que é a melhor política. E isso não é uma questão só de quem convive com uma pessoa com deficiência. Isso é uma questão de tipo de sociedade que queremos ter. Nós queremos ter um tipo de sociedade que segrega ou que une? Que nós entendemos que viver é injusto, que viver é perigoso, que viver é duro, e nós dividimos os custos disso entre nós coletivamente para que cada um lide menos com isso? Ou cada um por si e Deus por todos?
né? Cada um por si, Deus por todos. Eu isolo o diferente e deixo ele lá. E quando eu estou falando diferente, é muito mais amplo do que deficiência. Deficiência, né? Eu vou pensar numa sociedade. Vou pegar uma coisa que vai acontecer com todos nós se tudo der certo. O idoso. As nossas cidades, os nossos espaços, eles não acolhem o idoso. Né? Como que uma pessoa que é idosa anda nesse nosso passeio? Os nossos passeios, nossas calçadas. Elas são cheias de buracos. É perigoso. Eu tenho medo, né, de deixar minha mãe andar na rua aqui em Lafayette, onde eu estou, que as ruas são esburacadas. Um idoso, ele cai, baixa a cabeça, ele fala, é a mesma coisa. Pode não parecer, mas é a mesma coisa. Por quê? Quem tem condições financeiras, o que vai fazer? Vai ter um carro, vai ter um cuidador, vai pagar um cuidador, vai levar o seu idoso para um clube, que ele vai poder andar num lugar maravilhoso, etc. Então, o que essa pessoa? Ela vai privatizar o cuidado dela com o diferente, né? O diferente que todos nós vamos passar. Quem não tem condições, tá? Quem não tem condições, vai viver como os idosos, né? Das famílias que não têm condições vivem. Muitas vezes a mulher para de trabalhar para cuidar daquele idoso, isso tem um impacto social. O que os países mais desenvolvidos fazem? Né? Eles cotizam isso entre toda a sociedade. Para quê? Para que a gente viva numa sociedade melhor, que ninguém tenha medo de ficar. Não, medo todo mundo tem, né? De ficar idoso, mas o medo seja menor, o medo de, né, de ser acometido, não sei qual é o termo técnico, mas o termo por encontrar uma deficiência, porque as pessoas também encontram deficiências, né? Inevitavelmente. Você pode nascer de uma maneira, alguma coisa acontecer no seu percurso. E você saber que a sociedade te ampara é viver uma sociedade menos violenta. Exclusão, na minha opinião, isolar crianças, né, com deficiência é um mecanismo de exclusão, é criar uma sociedade para todos nós pior. Mas isso, né, de novo, vocês não precisam concordar comigo com o que eu estou falando, não. O que é importante é vocês construírem o que vocês acham que é a melhor solução. Ao invés de acreditar no que está sendo vendido. A Poli já é diferente de mim. A Poli vai falar que vocês têm que acreditar que a opinião é essa e não sei o quê. Né? É a nossa diferença, né? É a nossa diferença com a qual convivemos há muitos anos. Diferença muito equilibrada. Né? Há muito tempo, né? Agora, nós também aqui tem um comentário interessante da Débora, né? Que nós não preparamos os nossos profissionais de educação para lidar com a diferença. Existe isso também, né? Existe isso também. De várias maneiras, né? A gente não prepara esse profissional da educação. E a gente tem que lembrar que os profissionais da educação, dependendo da escola pública, eles também estão em imensa pressão. Eles estão em imensa pressão, não estão preparados, não encontram mecanismos para lidar com a diferença. Porque, gente, um dos maiores desafios do ser humano é lidar com a diferença. Vocês não querem matar o marido de vocês às vezes? Eu estou aqui na quarentena com uma convivência com meus pais que eu não tinha há muitos anos, muitos anos. E aí nós descobrimos diferenças. Outro dia eu estava irritada com a minha mãe, com a maneira como ela quer limpar a casa. Olha que coisa engraçada, né? Eu estou na casa dela, irritada com ela, porque eu acho que tem que passar óleo em não sei onde, e ela não quer passar óleo nesse não sei onde. É a casa dela, Pilar. Deixa de ser neurótica. Mesmo né? que fosse a sua vida e a sua mãe estivesse limpando a sua casa, ela ia limpar do jeito que ela quisesse. Porque se a minha mãe vier limpar a minha casa, ela faz o que ela quiser. Eu quero só alguém limpando a minha casa, por favor.
Venham limpar. Mas eu tô limpando a casa com eles. O que você tá achando? Que eu vim aqui na quarentena só ficar tomando café da manhã? Inclusive, eu tô quase convidando a Polly para passar um dia com os meus pais aqui. E fora as diferenças com limpeza de casa, eles estão me paparicando sem fim. Eu acho que a Polly tá precisando de um paparico, assim. Café da manhã com fruta picada, né? Almoço mineiro, enfim. Mas, gente, o que eu quero dizer? Lidar com a diferença é desafiador, né? Sempre, sempre, sempre. Nas relações íntimas e nas relações coletivas. Lidar com a diferença é desafiador. No entanto, né, é parte da dinâmica da vida. Por isso, inclusive, que política é uma coisa interessante. Política é parte da negociação da diferença. Quando ela é feita de maneira transparente, quando ela é feita de maneira clara, quando ela é feita com engajamento, nós temos que administrar alguma coisa. Somos pessoas diferentes. Como que nós vamos negociar para administrar aquilo? Quando isso é feito de maneira aberta, com diálogo, etc., isso é maravilhoso. Né? A gente fala muito disso nas relações pessoais, né? Que a gente tem que se comunicar de maneira melhor, que a gente não pode autoritário, mas também não pode ser passivo. Isso que a gente está discutindo nas nossas relações pessoais tem a ver com a nossa vivência em comunidade, que também é feita através de política. Através de política. Então, quando vai ter negociação no Congresso, os deputados, os senadores, eles ficam escutando os atores políticos. Eu acho que devia fazer isso, eu acho que devia fazer aquilo. Quem não fala não é ouvido. Quem não fala não é ouvido. E deixa, portanto, né, de ter oportunidade de influenciar naquela seara. Pode ser ignorado? Claro que pode ser. A nossa política no Brasil, ela é violenta, ela tem, né, ela tem um histórico de corrupção, ela é uma política muito das elites, mas é um mecanismo, né, que a gente tem para lidar com isso. A mãe da Helena está comentando uma coisa muito interessante aqui, e esse é um argumento técnico muito legal. O governo congelou gastos com a educação por 20 anos. Ele não vai construir escolas especiais que atendam essa demanda, que é enorme. É o que eu falei. O que nós temos na lei enquanto discurso é muito diferente do que fundamenta a lei e do que vai acontecer com a lei. Se você cria uma lei e não tem mecanismos, inclusive, né, financeiros, para você viabilizar aquela lei, gente, sabe o que é? É uma lei simbólica. Ela tenta resolver o conflito prometendo, ela faz uma promessa, mas que não tem mecanismos de cumprir, tá? Ou seja, quando você vira para alguém e fala, nunca mais vou fazer isso, e você também não tem como garantir o cumprimento daquilo. Tá? Uma das coisas que eu acho mais importante as pessoas descobrirem que existe é a lei orçamentária. Toda vez que alguém falar que vai fazer alguma coisa, você vai lá na lei orçamentária e vê se tem dinheiro para fazer. Porque se não tem dinheiro para fazer, não tem como ser feito. E aí vem um outro conflito, que é onde que é possível cortar dinheiro para você fazer aquilo? Onde que é possível cortar dinheiro para você fazer aquilo? Eu vou dar um exemplo, é uma das coisas mais interessantes. Tem um defensor público que eu gosto muito, e ele conta que toda vez que ele recebe uma decisão falando que aquilo não é possível fazer pela reserva do possível. Reserva do possível é um nome técnico para dizer que o governo não consegue fazer aquilo porque é financeiramente impossível. Porque se ele for atender todo mundo pedindo aquilo, né, seja lá o que for, ele vai quebrar, não vai ter dinheiro. A arrecadação tributária vai ter que chegar a 70%. Aí ele pega, né, o pedido de caneta Montblanc, né, que o STF tem. Porque o povo do STF não pode assinar com caneta BIC. Não pode assinar com caneta de R$ 2, R$ 3. Eles têm que assinar as coisas com caneta Montblanc. Por quê? Porque é chique. Porque é poderoso. Isso está no orçamento público.
Isso é no orçamento público. Isso é Onde está? Isso é uma violência absurda. É claro que tem gastos, são fixos, são gastos são muito difíceis de serem cortados. Mas no Brasil a gente tem. Primeiro que a gente tem uma cultura de ostentação. A gente gosta de ostentar, a gente gosta daquilo. Isso vai para o nosso gasto público. No fundo, a gente acha que os nossos governantes têm que andar emperequetados, eles têm que ser diferentes. Eles têm que ser diferentes. Olha que interessante. Mas é porque eles não são o diferente, eles são um diferente, quase monarquia, né? Eles monarquia, uma coisa assim. E para isso tem dinheiro. E para isso tem dinheiro. Tem uma coisa que me irrita demais, que é quando eu vou no Tribunal de Justiça e cada desembargador tem o seu garçom, seu mordomo, seu mordomo. Por quê? O cara tem alguém para levantar e pegar água para ele, para levantar e pegar café para ele. Eu fico olhando aquilo e pensando, meu Deus, o que é isso? Essa é uma pessoa que não sabe levantar para pegar sua água e o seu café e lavar sua xícara. É chocante. Não sabia. E lavar sua xícara. Não, vai um dia despachar com o desembargador. No juiz não tem, não. É desembargador que tem. Aí tem lá o mordominho que fica lá andando. Eu não sei se é para cada um, mas tem um mordominho que fica lá no pedaço do andar servindo. E no fundo, quando a gente vai, o que a gente acha? Que é chique. Só que esse chique tem um custo social. Um custo social que, né, com várias dinâmicas, acumulado, ele é caro para a nossa sociedade e impede várias outras políticas. Mas, enfim, né, a construção da política vai depender de sociedade organizada pedindo a implementação daquela política. Não tem como não ser assim. Tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente é lindo. Você já leu o Estatuto da Criança e do Adolescente? Não é a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente é lindo. Né? Lágrimas vão sair da gente. Nossa, que Brasil maravilhoso nós vamos criar com esse Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas você não tem mecanismos reais, ou seja, pessoas engajadas. Tudo é feito por meio das pessoas. Tá? Tudo é feito por meio das pessoas. Para fazer aquilo acontecer. Porque senão, gente, fica no papel. Você vai precisar para a coisa acontecer de pessoas e de dinheiro. Porque senão não tem jeito. Né? Não tem jeito, vai ficar só no papel. Qualquer política que for adotada para as pessoas com deficiência é a mesma coisa. Seja a criação de escolas, seja a integração nas escolas existentes. Né? Provavelmente, de fato, a integração das escolas existentes sem um preparo, ela vai ser um pouco mais cara do que a criação de escolas especializadas. Você vai ter que ter mais profissionais. Mas isso não necessariamente é totalmente verdade. Tá? Por que não necessariamente é totalmente verdade? O que eu posso fazer com a estrutura existente de qualificação para reduzir esse custo? Por que eu não posso treinar os professores que já estão lá para que eles tenham mecanismos e não façam como fizeram com, acho que é o filho da mãe da Helena, o filho da mãe da Helena é ótimo, né? O filho com a Helena, né? Fizeram com a Helena. É para esse professor estar preparado para receber isso e você diminuir esse custo. Né? Porque você usar das estruturas existentes pode acabar reduzindo o custo. Olha, travou. Acho que eu estou te ouvindo agora. Voltamos. Pode falar. Você ia falar alguma coisa? Não, é porque travou aqui para mim. Travou totalmente. Tá. Eu acho, Pio, a gente tem que pensar em... Não, só falar uma coisa, que eu não sei quanto tempo tem na nossa live, mas provavelmente a gente vai ser desligado em breve. Então, acho que você pode ir seguindo para a conclusão. Tá? Bom, primeiro eu vou agradecer aqui ao professor André, tem que agradecer, que ele fez uma proposta que ele vai ter que explicar para a gente. Que é, será que não se deveria instalar o processo Instituto Linguístico com âmbito de legitimidade econômica?
fica a questão. Eu imagino que o que ele está dizendo, querendo dizer, com vários termos técnicos, é que processo, gente, processo é uma palavra que, para nós do direito, tem um significado específico, que é procedimento em contraditório. Tá? É um dos conceitos, mas eu vou ficar com eles. As pessoas têm que dizer e contradizer o que argumentar. Eu posso dizer que uma política é boa, mas eu tenho que abrir espaço para outra pessoa dizer o que é ruim. E nesse processo de vai e volta, ter a construção de algo que é o que várias pessoas acham que é bom, mas ninguém acha que é perfeito. Porque também não existe solução, não existe como a gente levar a soluções perfeitas. Né? Infelizmente não existe. A gente vive num mundo, como eu já falei, de recursos escassos. Tá? E toda solução vai lidar com dois recursos escassos, tempo e recurso financeiro. Agora, é extremamente falacioso no Brasil a gente não considerar a falácia que é o argumento político. Por quê? Porque existem outras questões por trás muito não transparentes. E se eu acho que eu posso fechar, né? A Polly me pediu, eu empolgo, eu quero falar de 10 mil coisas, eu queria falar de outras coisas também, mas se é para fechar, porque o tempo está terminando, não deixem se enganar pelas aparências. É essa a que eu quero fechar. Não deixem se enganar pelas aparências. As escolhas que são feitas, elas são um reflexo de interesses. E nem sempre os interesses mais legítimos. Seja para quem aquela política pública é direcionada, seja para a própria sociedade. Tá? Eu não sou, né? Eu não tenho deficiência, meus pais não têm, a minha irmã que tem mora lá no Canadá, a minha tem as meninas que têm, né? A Cecília está no espectro, a Sofia está no TDA. Mas eu não tenho dúvidas que existiriam mecanismos mais inteligentes de criar soluções se estivéssemos atentos aos interesses da sociedade brasileira de viver num local em que a diferença é acolhida e o privilégio não, né? Porque o privilégio é acolhido no Brasil. Tá? E o discurso do argumento financeiro, ele não necessariamente é verdade. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma caixa cheia de pacotinho financeiro. Onde que eu posso cortar para poder gastar em outro lugar? Tá? Então, o argumento do custo, que eu acho que é o principal argumento para essa política, eu acho que não tem nada a ver com o que é melhor ou pior, ele é um argumento superficial, considerando a maneira real como os gastos públicos são feitos e as escolhas públicas são feitas. Acho que é isso, Paulo. E é isso que eu falava, mas não sei como é que nós estamos de tempo. Também não sei, mas eu acho que tá acabando, porque é 1 hora eles desligam a gente, né? Eu tô sem relógio aqui perto, mas eu com medo de ser cortada na metade. E eu acho que você construiu um argumento muito interessante, Pio. Obrigada, gente, obrigada. Eu vou trazer a Pio de novo, se a Pio tiver tempo, para falar de continuar falando. Eu acho que eu queria que você entrasse naquilo que a gente falou na gestão do cuidado, na divisão do cuidado na sociedade brasileira, explicasse isso também. Mas a gente não vai ter tempo hoje. Eu acho tão importante as pessoas terem acesso a essas informações. É tão difícil, Pio, de uma forma coerente, né? Sem tantos interesses políticos, porque embora todos nós sejamos influenciados pelas nossas crenças, né, gente? Eu trouxe uma pessoa que discorda de mim. Olha como eu estou sendo flexível. Trouxe uma amiga que discorda de mim em partes, né, das minhas posições, porque eu sou muito passional, mas que é bem mais racional que eu, que racionaliza tudo. E eu acho importante a gente ter a visão técnica, né? E foi essa visão que a gente teve hoje, a visão de uma técnica em direito tributário, de uma jurista, de uma doutora em direito tributário. Brilhante. Pio, muito, muito obrigada. Realmente estava acabando, são 10h50, 11 horas o Instagram corta a nossa live. Eu acho que a gente, terminando assim, fica mais lógica a sequência, a gente não para na metade.
E eu queria que você voltasse outro dia para você falar mais para a gente precisa te ouvir, você tem muito conteúdo. Um conteúdo, É, bom, sabe? você sabe que você me chamar, eu vou, né? Se me chamar, eu vou. É uma grande amizade. E é uma grande amizade porque eu vou fazer um comentário sobre amizade para fazer um comentário sobre diálogo e sobre política, e sobre sociedade. Quando eu conheci a Polly, gente, a Polly era a crente mais radical do universo. Quando eu vejo ela com esses vídeos rebolando na internet, eu fico, meu Deus do céu, como que isso aconteceu com a Poliana? Porque 16 anos atrás ela falou que ela não dançava em público. Ela falou que não dançava em público. No primeiro dia de aula na faculdade, ela falou que ela não ia em festa, que ela só dançava no louvor. E hoje, né, gente, eu vou ser vulgar, mas é isso. Ela fica rebolando a bunda na internet para fazer. É claro que isso é um ato político dela. Por que, que isso é um ato político dela? O que, que ela está querendo dizer? Gente, o fundamental não é isso que vocês estão levantando. O fundamental é outra coisa. O fundamental não é se meu filho usa unha rosa, azul, amarelo, se tem ou não tem unha. O fundamental é outra coisa. É uma provocação. Então, tem uma jornada muito bonita e eu sou uma privilegiada de enxergar de valores, né? De entender o que é o fundamental nos valores e o que é periférico. E a Poli está nessa jornada e eu acho que é por isso que, embora, né, nós sejamos pessoas muito diferentes, a gente tem uma amizade tão sólida, porque os valores são similares. E aí, no diálogo, a gente constrói, né? Quando os valores são diferentes, mas a forma de estar, quando os valores são parecidos, mas a forma de estar é diferente, a gente consegue construir, dialogar, construir, renovar, rever, porque a gente não dá sempre certo, a gente, na verdade, muitas vezes está errado. Então, é um privilégio estar aqui, pessoal. Toda sexta-feira eu libero um vídeo sobre, vou fazer meu jabá, sobre questões tributárias de interesse coletivo. Tá? Chama Vinho Tributário. Essa semana, por exemplo, eu liberei um vídeo explicando a CPMF, a contribuição previdenciária sobre movimentações financeiras, se vai criar e não vai criar, e como que isso impacta as nossas vidas. Então, nas sextas-feiras, eu libero um vídeo de interesse social, coletivo. E é isso aí, espero ver vocês de novo. Podemos fazer um outro brunch online, quem sabe em breve fazer um brunch presencial. Sigam a Pio lá no Oi, Polly. falando para seguirem você, quem tiver interesse em entender. Eu acho muito importante, né? Embora às vezes seja difícil, né, Pio? É difícil, a gente não pode ser hipócrita de dizer que é simples, né? Mas extremamente importante a gente entender como a tributação funciona, como o nosso sistema jurídico funciona, para a gente realmente conseguir defender o que a gente acredita, né? Pio, muito, muito, muito obrigada. Obrigada pela amizade, por me aguentar esses anos. Eu amo você. Obrigada, viu? Beijo, gente. Obrigada. Também te amo, Polly. Manda um beijo pros meninos. Beijo, gente.